amanhã, mas eu vou finalizar aqui digitação da planilha para fazer a divulgação, certo? Espero que eu consiga ainda hoje, mais tardar amanhã, vou dedicar aqui o final da tarde para fazer isso. Logo mais vocês vão ter essas notas. E hoje a gente vai retornar aqui o assunto, né? Na aula passada a gente falou sobre as fontes, na verdade, tensões e correntes alternadas, aquele padrão, né, de tensão e corrente alternada, foi falado na última aula, e a gente vai dar continuidade hoje, está lá no livro, né, a partir do capítulo 9, fala de tensões e correntes senoidais, e nos slides, estão lá no AVA, a gente vai fazer a partir do capítulo 3, parte 4, né? Vou compartilhar com vocês aqui. Em relação ao uso da plataforma, né, aqui o Meet, eu fui informado que enquanto, a princípio, até o dia 9 de janeiro, já ia ser cancelado. A partir do dia 9 de janeiro ia ser cancelado. Só que eles não cancelaram ainda, então a gente vai usando, né? A partir do momento que a gente tiver que parar de usar o Google Meet, aí a gente muda para o Teams. Eu já estou pegando aqui, fazendo umas videoaulas e aprendendo a como usar o Microsoft Teams. Depois eu passo para vocês os links pelo AVA, quando for necessário. Bem, no último encontro, então, a gente falou aqui dessa parte das características de um sinal alternado, de um sinal senoidal, né, ou cossenoidal, de uma tensão ou corrente alternadas, e algumas características que eles têm, como, por exemplo, o período, né, que é a duração de um ciclo. Um ciclo é aquela menor parte do sinal, que, se repetida, ela vai acabar formando o sinal como um todo. A frequência, que é a quantidade de vezes que esse sinal se repete, que esse ciclo se repete em um segundo, é o inverso aqui do período, né? Se eu tenho um período de 1/10 de segundo, é só dividir 1 por esse 1/10, eu vou encontrar aí 10 ciclos em 1 segundo, né? A frequência angular é importante, essa frequência angular, multiplicar por 2π para que ela possa ser incluída aqui na parte interna, né, no argumento do cosseno, para formar esse sinal. A gente formou esses sinais aqui com tensões, tensões máximas, né, frequências e esse ângulo φ que dá esse deslocamento aqui no tempo. Lá no MATLAB, na última aula, a gente pode fazer novamente aqui. E, por fim, no último encontro, a gente falou sobre a questão da tensão ou da corrente eficaz, ou RMS, né, do Root Mean Square, que eu vou pegar esse sinal alternado, vou elevar esse sinal ao quadrado, vou calcular uma média nesse sinal, dele ao quadrado, e depois vou passar uma raiz. Basicamente, é só dividir. Se eu utilizar um sinal senoidal ou cossenoidal, como esse aqui, então é basicamente dividir a tensão máxima por raiz de 2, e eu já vou ter essa grandeza eficaz, né? Esse sinal é importante, essa grandeza de tensão ou corrente eficaz é importante porque a gente consegue traduzir, basicamente, a gente consegue igualar, vamos dizer assim, as grandezas de tensão alternada e tensão contínua. Então, se eu pegasse uma fonte, estivesse gerando uma tensão de 100 volts, eu poderia dizer que a tensão eficaz de 100 volts contínuo, numa tensão alternada, ela teria que ter 100 volts RMS, né? Ou 100 volts eficazes. Certo? Não importaria, sim, importante também, né? Vai ter uma relação direta com a tensão máxima, mas tem que ter esse raiz de 2 embaixo para
que essas duas fontes tenham potências equiparadas, certo? A gente vai falar, isso aqui vai ser extremamente importante, esse raiz de 2 aqui, nas tensões e nas correntes, para a gente falar do cálculo de potências em circuitos de corrente alternada. E ficaram dois exemplos para vocês pensarem um pouco, né, no último encontro. A gente pode fazer aqui rapidamente, que foi esse daqui, quando a gente passava alguns dados, né, como tensão máxima, como período, né, de 1 milissegundo, e como logo no início aqui, o tempo igual a zero, eu tenho uma corrente, no caso, de 10 amperes, que ficou, sei lá, metade aqui da corrente máxima. Então, gostaria que a questão pede que seja encontrada os outros elementos, né? Eu já entreguei aqui, no caso, o VM, que na verdade é um IM nesse caso, né? Tinha uma corrente, então a corrente máxima foi informada, pede-se agora a frequência angular e o φ para encontrar a equação completa, né? Então, vamos lá, só para a gente ver como é que monta essa questão aqui. Vou lá para o quadro. Bem, então aqui a gente vai montar da seguinte forma. Nesse primeiro exemplo, a gente tem, dado na questão, né, já informado que, antes de tudo, a gente está falando de corrente, então vou colocar logo aqui em cima o equacionamento, vou colocar minúsculo aqui, a corrente do tempo, certo? A correntezinha no tempo. Vou colocar aqui também que ela vai ser igual a uma corrente máxima vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais o ângulo φ. Então, ficamos com esse equacionamento aí. E aí, quais são os dados que foram passados na questão, né? Os dados, a gente tem como dados a tensão máxima, é informado aí o valor da tensão máxima de 20 amperes, da corrente máxima, perdão, de 20 amperes. A gente tem a corrente máxima de 20 amperes. A gente tem também o período de 1 milissegundo. E a gente tem a corrente, né, no tempo zero, sendo igual a 10 amperes. Então, essa corrente aqui, quando o tempo foi igual a zero, ela foi igual a 10 amperes. Então, esses aqui são os dados dessa nossa questão. E aí, para encontrarmos, vamos pegar esses dados, né, para encontrar as primeiras informações relevantes aqui. Então, de cara, se eu tenho período, eu tenho como encontrar a frequência. Se o período é de 1 milissegundo, então em 1 segundo, quantos períodos, quantos ciclos eu tenho, né, de duração de 1 milissegundo? Então, é só inverter aqui. A partir desse dado aqui, eu vou pegar que a frequência é igual a 1 sobre o período. Eu fiquei com 1 sobre 1 vezes 10 a menos 3, então dá 1000 Hz. 1000 ciclos por segundo. Certo? Então, esse aí é o nosso período, a nossa frequência, que eu posso encontrar também a frequência angular, né? A frequência angular em radiano por segundo é só multiplicar por 2π a frequência em hertz. Então, aqui vai ficar 2000π, deixa aqui o π, radiano por segundo. Certo? 2000π radiano por segundo. Finalmente, aí eu tenho como, dos dados necessários aqui para a equação de cima, né? Eu já conheço o IM, que é 20,
conheço a frequência angular, o ômega, que é 2000π. Falta encontrar aqui falta encontrar o φ, esse ângulo, né? E eu vou encontrar esse φ a partir desse dado aqui, que no tempo zero ele é igual a 10 amperes. Então, essa fórmula aqui no tempo zero, ela vai ser igual a quem? I de zero igual a IM é 20, vezes o cosseno de ômega, né? Minha frequência angular é 2000π, vezes o tempo, que no caso aqui é zero, mais φ, que eu não sei quem é ainda. Então, eu já informei aqui, né, que o tempo, esse I de zero é igual a 10. Então, eu vou ter que 10 ficou igual a 20 vezes o cosseno. 2000π vezes zero dá zero, fica só o φ, cosseno de φ. A gente tem que o cosseno de φ é igual a 0,5. E aí, se a gente colocar na calculadora, né, que o cosseno, o arco cosseno, o cosseno a menos 1, depende de como aparece lá na sua calculadora, de 0,5 vai dar 60 graus, ou π sobre 3, né? 60 graus ou π sobre 3. Então, aí a gente tem que o nosso φ ficou igual a π sobre 3 ou 60 graus. E aí a fórmula completa agora é só fazer a substituição aqui, vou fazer aqui no cantinho. Ficou com I de t igual a 20 vezes cosseno 2000π vezes t mais 60 graus. Essa daqui foi a fórmula da corrente nesse nosso exemplo. Ainda pede qual é o valor da corrente eficaz. Fazer aqui em cima, né? A corrente RMS é igual a corrente máxima e M dividido por raiz de 2. 20 dividido por raiz de 2. 20 dividido por raiz de 2 vai dar 14,14. Essa daí é a corrente eficaz, né? Pronto, foram essas daí as respostas. Alguma dúvida nesse nosso primeiro exemplo? No segundo exemplo, a gente teve aqui já um pouco diferente, já era passado a equação de uma tensão, né? Uma tensão alternada. Então, a gente tem aí uma tensão alternada de 300 vezes cosseno de 120π vezes o tempo mais 30 graus. E aí pede-se, né, o período da tensão, a frequência dessa em hertz, a amplitude, ou seja, eu quero saber qual o valor da tensão em um determinado tempo, nesse tempo aqui de 2,778 milissegundos, e o valor RMS, quem sabe é só dividir 300 por raiz de 2. Então vamos lá para esse segundo exemplo. Nesse exemplo 2, de cara já é passado aqui o valor da tensão alternada, que é de 300 cosseno de 120π vezes o tempo, mais os 30 graus. Né? E aí as perguntas que se fazem, né? Como é que a gente vai encontrar a primeira coisa, só para a gente identificar? Aqui eu tenho o meu VM, aqui eu tenho a minha frequência angular, e aqui o φ, né? Então, se eu sei que a minha frequência angular
é de 120 π, radiano por segundo, eu posso, dividindo por 2π aqui, encontrar a minha frequência. A frequência é dada pela frequência angular dividido por 2π. Então, fica 120 π dividido por 2π, corta π com π, 120 dividido por 2 dá 60 Hz. Então, tem aqui uma frequência de 60 Hz. E para achar o período, né, é só fazer 1 sobre a frequência em Hz. 1 dividido por 60 vai dar 16,66666 milissegundos. Certo? Então, aí já encontramos essas duas grandezas. E agora vem uma casquinha de banana que é muito comum de se encontrar erros, né? Muito comum da gente encontrar uma avaliação, os erros, que é o quê? Eu quero saber qual a tensão, qual V para o tempo 2,778 milissegundos. Qual o valor dessa tensão? Se eu substituir esse tempo nessa fórmula aqui de 2,778 milissegundos, quantos volts eu vou encontrar? E aí, a princípio, seria bem simples de ver aqui, né, que esse tempo, essa tensão aí seria igual a 300 vezes o cosseno de 120 π vezes 2,778, 10 a menos 3, mais 30 graus. Mas onde é que está o erro? Aqui, eu tenho... Professor, licença. Pode Você falar. pode me repetir de novo esse terceiro item, o que ele quer, que é a tensão, esse número, 2,778. É o quê? Isso, esse daqui é aqui. Ó, tá lá, vamos ver o enunciado lá da questão. Então, aqui foi dada essa equação e pedia-se, né? Foi dada a equação da tensão e pedia-se aqui o período da tensão, o T, né? Encontrei 16,666 milissegundos, frequência em Hz, 60 Hz. A amplitude da tensão em T igual a 2,778 milissegundos. Ah, tá, entendi. Então, Então, tava... como a tensão é alternada, ela varia no tempo, tem hora que ela vai ter valores mais altos, tem hora que vai estar no zero, tem hora que vai estar negativo, vai estar variando naquele formato cossenoidal, né? Nesse formato cossenoidal aqui. Então, nesse tempo, em qual valor a tensão vai estar? Vai estar próximo de um zero, vai estar, enfim, qual valor a tensão vai estar nesse tempo, né? Então, aí se eu quero substituir esse tempo aqui, só uma aplicação direta do tempo aqui na equação, né? Mas qual é o problema disso daí? É simplesmente a hora de substituir na calculadora. Por quê? Porque se você colocar isso aqui direto na sua calculadora, o que pode ser, o que ela vai interpretar, né? Eu tenho que saber se a calculadora está em graus ou em radianos. Se tiver em radiano, por exemplo, essa parcela do número aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter um 120 π, que é em radiano por segundo, vezes um tempo, que está em segundos, né? Eu tenho o milha aqui, né? 10 a menos 3. Então, com esse produto, radiano por segundo vezes segundo, vai cortar segundo por segundo, fica só radianos. Então, esse produto aqui tem como resultado um ângulo em radianos. E aqui eu tenho em graus. Então, eu não posso misturar esses dois elementos internos aqui sem que em unidades diferentes de ângulo, né? Aqui vai estar em radianos, aqui vai estar em graus. Então, ou transforma isso aqui para graus, ou transforma isso aqui para radianos. É bem mais fácil transformar o 30 graus, né, que já é um ângulo conhecido, e em radiano vai dar π sobre 6. Né? Então, é só na hora da substituição na calculadora você ter essa preocupação para não errar continha de calculadora, certo? Aí a gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí vai ficar assim na calculadora.
300, deixa eu apagar aqui, já está aqui em graus, na verdade está em graus, deixa eu botar em radianos, mas podia ser a conversão inversa, dá no mesmo. Então, aqui fica 300 vezes cosseno de 120 π, esse pizinho aqui, ó, que já está com várias casas decimais, vezes 2,778, vezes 10 a menos 3, aqui é o elevado, menos 3, mais 30. Se eu colocar 30 aqui, ele vai entender que 30 está em radianos, né? Então, eu vou colocar π sobre 6. Certo? 30 graus, π sobre 6. E aí dá um enter aqui. Deu esse valorzinho aqui, 10 elevado a menos 2, deu bem pequeno, bem próximo a zero. Aqui foi algo próximo a zero o resultado. Essa tensão aqui ficou 2,51, 10 a menos 2 volts. Certo? E a gente pode até encontrar, e o valor RMS só dividir 300 por raiz de 2, né? E a gente pode até encontrar essas duas formas de onda, desses dois exemplos. Vamos fazer aqui. O primeiro exemplo. Então, apaguei. Mas ficou aqui 20 amperes. Deixa eu só substituir aqui. O primeiro é uma corrente, né? O IN de 20. O período era de... A frequência, aliás. Período T, deixa eu botar aqui, período T de 0,001, né? 1 milissegundo. A frequência 1 sobre o período. A frequência angular 2 vezes π vezes a frequência em Hertz. O φ foi 60 graus aqui. O φ foi 60 graus. Foi π sobre 3. O tempo, vou botar de 0 a 1, 0,001. Um zero aqui. Pronto. E agora eu tenho que o meu I ficou igual ao IM vezes cosseno de ômega T mais φ. Vou mandar plotar. Tempo aqui, X, no Y, U, I. Então, aqui, só recapitulando, né? Nosso período, tal, tudo bonitinho. Vamos lá. Depois eu vou colocar aqui o... Não, tá bom. Ficou tão um segundo, a gente simulou um segundo aqui. Um segundo vai ter 1000 ciclos, né? Não deu 1000, não foi nossa frequência. Então ficou tão cheio aqui que mal dá para ver. Eu tenho que dar um zoom bem no comecinho aqui para conseguir ver as ondas, né? Vamos, ao invés de simular um segundo, eu vou simular um décimo. Já vai, aliás, um décimo de segundo vai aparecer 100 ciclos ainda, né? Um décimo de segundo. Deixa eu colocar lá. De 0 a 1, não, de 0 a 1 ainda vai aparecer 100 ciclos ainda, ainda vai ficar ruim de enxergar. Ó. De 0 a 0,1, 100 ciclos. Porque a frequência foi muito alta, né?
Tá aqui que aparecem 10 ciclos agora. 10 ciclos aqui. E olha que o início dele, realmente, do jeito que estava no enunciado, né? O início, a corrente, aqui, ó, o valor da corrente no tempo igual a zero é 10 amperes. Então, a gente vê aqui realmente que no tempo igual a zero, deixa eu pegar essa mãozinha aqui, ó. Aqui é o tempo igual a zero, ele está iniciando aqui, ele está realmente em 10 aí, ó, 0, 10 amperes, realmente, né? O máximo dele é lá nos 20, mas no tempo igual a zero, ele está iniciando ali do 10 amperes, porque o φ, né, o ângulo de deslocamento, foi de 60 graus, π sobre 3. Certo? Se eu tivesse deslocado 90 graus, por exemplo, aí ele já começaria do zero mesmo, né? Começaria aqui do zero, se fosse 90 graus. Vamos fazer só para vocês verem aqui esse deslocamento de 90 graus, de π sobre 2. Ele já começou aqui, deixa eu pegar essa mãozinha, dar uma arrastadinha aqui, ó. Já começou aqui no tempo zero em zero mesmo. Aproximadamente zero, né? 1,20 elevado, 10 elevado a menos 15. Então, ele já começou do zero aqui, efetivamente. Certo? E se fosse o φ fosse igual a zero, o cosseno começaria do máximo, começaria dos 20, do 20 mesmo, lá em cima. Se aqui o φ fosse zero, né? Começaria do 20, ó, lá em cima, é o início, lá do pico mesmo, do jeito que o cosseno sempre varia, né? Começa lá do 1, no ângulo zero, depois vai variando, cai, menos 1, tal, isso aí vai. Ok? Vamos ver o segundo exemplo, a gente, era uma outra fórmula, que é essa daqui. Vamos colocar lá essa fórmula. Que é aqui, eu só vou trocar aqui de I para V. Aqui botar um V, aqui botar um V, botar um V. E substituir aqui o V máximo, que agora é 300. Aqui a gente começou informando qual era o período, né? Deixa eu comentar aqui. Agora eu já sei qual é a frequência, que é de 60 Hz. Na verdade, eu vou comentar aqui também, que ele já informa de cara, a gente já sabe aqui pela própria, qual é a frequência angular já, né? Que é 120π. Então é mais fácil ainda. Eu vou apagar aqui, e aqui é 120π. Cara, a frequência angular já foi informada. O φ é 30 graus, o π sobre 6. Certo? Agora já dá para simular aqui um segundo, que é 60 Hz, né, de frequência, precisa desse negócio todo. Pronto. Aí a nossa tensão em 60 Hz foi simulado um segundo. Então, um segundo tem 60 ciclos aqui, certo? Tem 60 ciclos aqui em um segundo. Se eu pego um décimo, né, de segundo, eu vou ter 6 ciclos. Vou pegar aqui, ó, de 0 até, só para aparecer, até um. Eu tenho 6 ciclos sendo apresentados. Certo? Ficou meio os triângulozinhos aqui, meio porque vou colocar aqui mais um zero. Deu uma suavizada agora na representação. Aqui eu tenho 6 ciclos e a pergunta era no tempo ali, bem próximo de zero, né? No tempo de 2,778 milissegundos. É um tempo bem pequeno mesmo, né? Qual é o valor? Não sei nem se vai dar para a gente conseguir visualizar aqui esse tempo, mas ele é bem próximo a zero. Deixa eu dar um zoom. Vai ser por aqui assim, ó. Já estamos em milissegundos aqui, né?
o 2,700 e pouco está por aqui. Aqui é 2,5, 2,700 e pouco está por aqui, assim, ó. Pronto, mais ou menos aqui. Você vê que deu bem próximo a nossa resposta, né? Que foi 200, foi exatamente, foi bem pertinho daqui, né? Foi, só que deu negativo, né? É porque ele acaba que dá uns saltos maiores. Já vem para o positivo aqui. Deixa eu colocar aqui um passo ainda menor, mais um zero aqui. Aí vai dar para a gente se aproximar mais. Aí, mais ou menos. Uma coisinha, ele sai aqui no limite, né? Do positivo, no Y positivo com o Y negativo, né? Por causa de quantos milha aí, enfim, um número bem pequenininho aí, 0,00001 a variação, mas mesmo assim, dá aproximadamente zero, né? A resposta, aproximadamente zero. Quando a gente colocar esse tempo aqui de 2,778 milissegundos. Certo? Dá até para ver aqui, para ele expressar exatamente esse valor. Era só colocar aqui para ele apresentar essa informação. Coloquei como um V1. Tirei o ponto e vírgula para aparecer lá na janela de comando o valor com um T1 igual a 2,778 vezes 10 elevado a menos 3. A gente vê quanto ele vai calcular o V1 aqui e vai apresentar lá na tela principal. Aqui, ó. Deu justamente aquele valorzinho que a gente tinha encontrado, 2,51, né? Aqui era negativo, eu tinha esquecido de colocar o sinal, eu acho. Então tá aí. Nesse tempo aí, fica praticamente igual a zero a nossa resposta. Sim, agora a gente vai fazer o seguinte, para apresentar aqui para vocês, antes de falar de Fazor, eu vou fazer simplesmente uma coisa mais do que corriqueira. A gente vai fazer daqui para frente a soma de duas tensões. Por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui no circuito de corrente alternada, tensão alternada, e for fazer o método das malhas, vou precisar fazer um somatório de tensões. Se eu vou fazer o método dos nós, o somatório das correntes no nó, vou precisar fazer a soma de duas correntes alternadas em um determinado ponto. E aí, como é que eu faço para somar essas duas tensões aqui, né? Graficamente dá até para a gente fazer. Graficamente aqui dá até para a gente fazer uma soma dessa, né? Até tenho aqui uma... Professor, licença, antes do senhor ir para o próximo assunto, só uma perguntinha. O que o valor da tensão negativa significa para a gente? Nesse último Aqui, exercício? não, é porque era aproximadamente zero. Na hora Ah, de substituir, como ficou um número bem baixo, né? Ele é aproximadamente zero, esse número daqui, essa tensãozinha aqui é aproximadamente zero. Porque só era a pergunta, era só substitua esse valor aqui, substitua esse valor nessa fórmula. ok, mas não tem nenhum significado. Não, porque a tensão não varia, né? A tensão não fica, aqui o gráfico da tensão, ela não fica passando do positivo para o negativo.
Então, dependendo do tempo que a gente pegar aqui, eu posso pegar no tempo que a tensão está aqui, ó, positiva, que é o Y, a tensão, né, 182 volts. Eu posso pegar aquela que esteja negativa aqui em menos 224 volts, por exemplo, sempre variando do 300 ao menos 300 nesse caso, ou enfim, do valor positivo da amplitude máxima para o valor negativo dessa amplitude máxima, né? Então, dependendo do tempo que a gente pegar aqui, ela vai estar sempre variando entre 300 e menos 300. Então, dependendo de onde pegar, vai estar variando aqui. Certinho, obrigada. Então, vamos fazer aqui, primeiro graficamente, eu vou fazer de 3 formas diferentes. Essa soma de 2 tensões. Soma de 2 tensões, o V1 com o V2. Eu tenho aqui um V1, que é 20 cosseno de ômega t menos 30, e tem um V2, que é 40 cosseno de ômega t mais 60. Aqui nem foi colocado a frequência angular, é só a mesma. Mas eu quero saber a soma dessas 2 tensões, V1 mais V2. E após fazer essa soma, eu quero que ela fique nesse mesmo formato. Do Vm cosseno de ômega t mais um ângulo φ. Ela fique nesse mesmo formato. Olhando no gráfico, né, fazendo no gráfico aqui, vamos fazer aqui no gráfico para ficar parecidinho. A gente tem 2 tensões, a mesma frequência. Vou até mudar aqui o nosso... Só vou alterar algumas coisas aqui. Eu vou ter um VM1, vou ter um VM2. O VM1 tem 20 volts, o VM2 tem 40 volts, certo? O VM1 é esse daqui, o VM2 é esse daqui. O ômega eu vou deixar aqui em 120π mesmo, que ele é igual nos 2 casos. E aí eu vou ter um φ1 e um φ2. O φ1 é menos 30, menos π sobre 6. E o φ2 é de mais 60, mais π sobre 3. Coloquei aí a simulação. Vou apagar isso daqui. Agora eu tenho 2 tensões, né? Um V1 e um V2. O V1 tem um VM1, tem um φ1. O V2 é o VM2, um φ2. E além disso, eu ainda tenho uma soma, né? Um V, que é V1 mais V2. Deu para entender aqui? E a gente vai plotar quem? Vou plotar V1, vou plotar aqui T de novo, né? V2, vou plotar aqui no mesmo domínio do tempo aqui, o V também. Então vão aparecer 3 gráficos aqui, do V1, do V2 e do V3. E do V3 não, e do V, né, que é a soma de V1 e V2. No mesmo, 3 desenhos dos mesmos, 3 curvas do mesmo gráfico. Certo? Deu para entender aqui? Deixa eu tirar esses comentários. Posso apagar aqui esses comentários. Vou dar o play aqui para ver como é que ficou. Pronto. Então, aqui no MATLAB, o padrão dele, né, o primeiro gráfico que a gente colocasse na cor azul, o segundo na cor vermelha, o terceiro esse amarelo alaranjado aqui. E aí, como esperado, né, o azul, que é o V1, ele tem 20 volts de tensão máxima. E aí, o azulzinho aqui, se eu colocar, ó, consegui chegar nele aqui, 20 volts, o máximo, deixa eu subir, opa. O máximo aí tá os 20 volts, deu 20, aí o 20 tá no máximo, depois ele vai cair,
o máximo 20 volts, o azulzinho. O vermelho, o máximo é 40. O máximo 40, o vermelho máximo. Aí depois ele vai cair. E aí a soma dos dois é esse amarelo aqui, alaranjado, enfim. Deu 44,7 aí, mais ou menos, o máximo. Deixa eu ver aqui. 72, né? O máximo desse daí. Agora, como é que eu vou encontrar fazer essa soma, né? E encontrar essa equação desse amarelinho aqui. No gráfico, a gente viu que é só no MATLAB colocar, somar tal, essas duas curvas, né? Ele vai somar ponto a ponto aqui, vai encontrar. A gente pode ver que o máximo dele, ele tem um ângulo diferente, ou seja, ele não, o máximo não se encontra no mesmo instante, não tem o mesmo defasamento nem do V1, nem do V2, está entre um e outro aqui, né? Então, a gente tem que, enfim, descobrir qual é essa equação do V, que é a soma do V1 com o V2. Então, vamos lá descobrir essa equação. Vamos lá para o quadro. E aí, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. Esse é o exemplo 3. Esse lápis apaga no instante. Então, aqui no exemplo 3, a gente vai fazer a soma. Eu tenho um V1, que é igual a o meu V1, fazer aqui sem aproveitar minúsculo. Um V1, que é igual a 20 cosseno de ômega t menos 30. Tem um V2, que é igual a 40 cosseno de ômega t mais 60. Eu quero saber qual é a soma, né, de V1 mais V2 e encontrar essa soma nesse formato aqui, nesse padrão, né, de uma tensão máxima, cosseno, ômega t mais um φ. Primeiro vou fazer isso utilizando identidades trigonométricas, vocês vão ver que dá um trabalho muito grande. E depois a gente vai fazer a mesma coisa utilizando um novo conceito, que é o conceito do fasor. Então, vou apresentar para vocês que esse conceito a gente vai precisar utilizar os conhecimentos de números complexos, certo? Não sei se todo mundo lembra bem aqui de números complexos, mas a gente vai fazer uma breve revisão dos números complexos para aqueles que não lembram, lembrarem. Então, a gente tem isso daqui, vamos fazer essa soma, né, do V1 com o V2. Ou seja, o que eu quero é um V total, que é igual a V1 mais V2. E aí, para isso, eu vou usar uma identidade trigonométrica para iniciar minhas contas, né? Porque não dá para fazer a soma direta aqui, não tem para onde sair. Você colocar um com o outro aqui somado, não vai sair para muito canto, não. Então, eu vou usar uma identidade trigonométrica que é aquela cossa A, cossa B, seno A, seno B. Vocês lembram dessa daí? Mas vamos fazer aqui. Você pega aqueles livrinhos de identidades trigonométricas, né? Você deve ter visto lá no cálculo. E aí tem uma lá que é que o cosseno de A mais ou menos B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B. Aí aqui, se aqui é mais menos, aqui fica menos mais. Seno de A, seno de B. Vamos usar essa identidadezinha aí. E vou transformar aqui o V1 e o V2. O V1 vai ficar igual a... Vou
colocar o 20 aqui separadinho aqui em evidência. E o cosseno vai ficar. Então, aqui no meu cosseno aqui, eu vou deixar aqui. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B, certo? E o 30 é o B. Então, vai ficar cosseno de ômega t mais, ou vezes, né? Perdão. Cosseno de 30. E aqui, se for menos, lá dentro vai ficar mais. Se for mais, fica menos. Como era menos, vou deixar aqui mais. Seno de ômega t vezes seno de 30. Certo? Deu para entender aí o uso dessa identidade? Tranquilo? E aqui o cosseno de 30 e o seno de 30, vou multiplicar por 20. Certo? Vou multiplicar aqui por 20 e ficar uma equaçãozinha só. Então, V1 vai ficar igual a quem? 20 seno de 30, 20 vezes o cosseno de 30, 20 vezes o cosseno de 30, quanto é que vai dar aqui? Que dá 17,32, que já é cosseno de ômega t, vou repetir aqui, e 20 vezes seno de 30 é meio, né? Vai dar 10, mais 10 seno de ômega t. Certo? Chegamos aqui a essa primeira, vou guardar esse primeiro resultado. Vou procurar agora o V2. O V2, vou colocar o 40 aqui. Aí vai ficar aqui, ó, cosseno de ômega t vai ser o A, o B vai ser 60. Vezes o cosseno de 60. Aí aqui, como é mais, né, aqui dentro vai ficar menos. Seno de ômega t, seno de 60. E aí o V2 vai ficar aqui. 40 vezes o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, vezes 40 fica 20. Aí aqui menos, né? Seno de 60, vamos ver como é que vai dar aqui. Seno de 60 vezes 40. Seno de 60 vezes 40 vai dar 34,64. Vezes seno de ômega t. Pronto, fiquei com duas equações. Aqui, V1 e V2, que agora dá para somar, né? Então, para fazer essa soma, eu vou colocar aqui o V, né? É igual ao V1 mais o V2, aqui vai dar 37,32 cosseno de ômega t. Aí aqui vai dar menos 24,64 seno de ômega t. Pronto, chegamos aqui. Guardar aqui esse resultado. Tá ok até agora? Acompanhando até agora? Tranquilo? Aí vou guardar aqui o resultado e vou apagar aqui em cima para ter mais espaço. Pronto. Aí agora, não está parecido ainda. Eu consegui somar, pelo menos, né? Sair de algum lugar, mas não tem nada a ver ainda com esse padrão. Do VM cosseno de ômega t mais φ, né? Como é que eu vou voltar para esse padrão de VM cosseno de ômega t mais φ? Para voltar para esse padrão, eu vou usar um artifício matemático, que é o quê? Se eu multiplicar e dividir um número pelo mesmo número, se eu multiplicar e dividir qualquer coisa pelo mesmo número, né? Multiplico e divido por 10. Eu não estou mudando em nada a minha equação. Se eu multiplico e divido aqui por 10, não muda em nada. Por 20, 20 em cima, 20 embaixo. Não muda em nada, né? Então, vamos fazer esse artifíciozinho aí. Agora, qual número eu vou fazer isso daí para me ajudar? Aí vocês vão entender depois. Eu vou considerar um triângulo, um retângulo. Vou fazer até de vermelho aqui para mudar. Vou considerar um triângulo retângulo de base 37,32
triângulozinho retângulo aqui, ó. E a altura, 24,64. Certo? Aí vou calcular aqui a hipotenusa e esse ângulozinho aqui também. Certo? Para usar as grandezas trigonométricas dele. Aí, por Pitágoras, a gente vai lá fazer, vai dar, deixa eu ver aqui, 34,32 e 60 e 24,64. Então, fazendo aqui, deu 40, acho que eu errei alguma coisa aqui. 34. Não, 34 não, 37. Desculpe. 37,32 e 24,64. Agora sim. Aí fazendo aqui, né, 37, 32, 24, 64, fico com a hipotenusa de 44,72. E esse ângulozinho aqui dá 33,4 graus. Certo? Bom, só essa manipulaçãozinha aqui. Agora eu vou fazer o quê? O meu V vai permanecer exatamente o mesmo se eu multiplicar e dividir por 44, se eu fizer aqui, ó, vai fazer aqui já. Se eu multiplicar e dividir aqui, ó, pegar todo esse camarada aqui, multiplico aqui por 44,72, divido por 44,72. Muda em alguma coisa? Nada. Não muda nada, né? Permanece mesmo padrão. Eu vou colocar o numerador aqui fora e o denominador, vou fazer a distributiva aqui nesses dois elementos, certo? Vou fazer aqui. Meu V ficou igual a 44,72 vezes. Está pequeno aqui. Vou fazer aqui. V 44,72 vezes. Aí vou abrir aqui o parênteses. 37,32 vezes o cosseno de ômega t. Então, eu vou botar aqui o 44,72 aqui, menos, né? 24,64 vezes o seno de ômega t. Aí aqui 44,72. Estão acompanhando até agora, pessoal? Tranquilo? Aí agora chegamos num lugar interessante. Vou perguntar para a professora, por que o senhor fez isso daqui, não sei o que, não entendi essa lógica, não mudou nada, beleza, mas para quê? Por que foi feito isso? Olha essa divisão aqui, ó. 37,32 dividido por 44,72. Olha para esse triângulo. 37,32 dividido por 44,72. Isso aqui é o quê? 44,72 é a hipotenusa, 37,32 é o cateto adjacente a esse ângulo aí, 33,4. 24,64 dividido por 44,72. 24,74 é o cateto oposto desse ângulo, 44,72 é a hipotenusa. O cateto adjacente dividido pela hipotenusa, qual função trigonométrica é essa, pessoal? Qual a função trigonométrica que se dá com o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Cosseno, professor. Exatamente. Cosseno de qual ângulo aqui? É só olhar para esse triângulo, 33,4 vezes o cosseno de ômega t menos, e o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno, né? Seno do ângulozinho ali, 33,4 vezes o seno de ômega t. Pronto. Olha a mão de obra só para chegar nesse formato. E aqui, se você lembrar bem, já está lembrando aquele formato do cossa A, cossa B, menos seno A, seno B. Então, eu posso fazer uma transformação agora inversa
daquela primeira que a gente fez. Deixa eu apagar aqui. Aí só para ficar no formatozinho, na sequência, né? Eu vou inverter aqui para ficar o A sendo ômega T e o B sendo 33,4, certo? Mas só para ficar ok já aqui. Então, aqui vou deixar aqui, não mudei nada, né? Só fiz mudar a sequência. 33,4, mesma coisa aqui. Pronto. E aí, lembrando daquela fórmula, daquela identidade trigonométrica, o cossa A, cossa B, vai ficar igual a quem aqui, ó, vou deixar aqui, ó, 44,72, que é a soma dos dois aqui, né, vezes cosseno de A, mais ou menos B. Se for menos aqui, vai virar mais, né? Ômega T mais 33,4 graus. E agora sim, finalmente, está no padrão que a gente estava acostumado a ver, de termos uma amplitude máxima aqui, um Vm, cosseno de ômega t mais φ. Olha a mão de obra, né? O passo a passo, o uso de identidades trigonométricas para transformar daqui no cossa A, cossa B, sendo cossa A, cossa B, sendo A, sendo B, depois fazer o inverso, utilizar aquela, multiplicar e dividir por uma hipotenusa de um triângulo auxiliar, um triângulo retângulo auxiliar, mão de obra grande, para chegar finalmente nesse resultado. Certo? Foi 2 quadros aqui, né? Apagando, tal, várias linhas. Imagina se a gente tivesse que fazer isso daí, um somatório de tensões numa malha. Tivesse 5 malhas para fazer. Cada malha, 4 elementos para serem somados. Fica inviável, né? Totalmente inviável você ficar fazendo isso daqui para encontrar esse resultado aqui. E aí a gente vai usar o conceito de fasores. O conceito do fasor é um número complexo, pessoal. E o número complexo ele pode ser representado de algumas maneiras. A gente vai ver aqui as duas principais maneiras, né? O formato polar e o formato retangular. A gente vai ganhar muito. Em uma única equação sai o resultado esse mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Vou mostrar para vocês. Uma única equação, a gente chega nesse resultado aqui, em vermelho, né? De forma direta, usando o conceito de fasor. Sem ele, a gente tem que fazer tudo isso daí que foi feito para chegar nesse resultado, a soma de V1 com V2. Vamos lá ver no gráfico, né? A gente tinha mostrado lá no gráfico, vamos ver será que a gente encontrou o valor certo mesmo? Olha lá o gráfico. Ó. Tá aqui o gráfico. E olha que o máximo, ó, deixei bem no máximo, 44,72. O mesmo resultado final, 44,72. E qual será esse ângulo aqui, professor? Do zero, né? Vamos lá ver no zero. Para a gente encontrar o ângulo φ, né? A gente viu que o ângulo φ eu consigo ver, observá-lo olhando no zero, né? Então, no zero, no tempo zero, ele estava em 37,32. Ou seja, essa tensão aqui que a gente fez, né, esse V no tempo zero, deu 37,32 volts. Então, se o tempo for zero, eu vou ter aqui o V0, né, V0, eu vou ter, vamos lá, para o quadro, a gente fazer rapidinho, só para ver se a gente encontra esse ângulo aqui certinho, né. No tempo zero fica 40, essa fórmula aqui em cima, fica 44,72, que eu já conheço, né, amplitude máxima, cosseno ômega t, independente do ômega, o t é zero, vai ficar zero, né? Vezes o ângulo φ. Considerando que eu não conheço esse ângulo, quero só ver se vai dar 33,4, certo? Então, aqui vou igualar agora, né? Vou ficar com 37,32 igual a 44,72 cosseno de φ.
Então, o cosseno de φ, aí 37 dividido por 37,32 dividido por 44,72 deu 0,8345. O arco cosseno de 0,8345 é φ. Φ deu igual a exatamente aqui 33,43, 33,4. Então, realmente, encontramos, né, o φ graficamente deu o mesmo resultado do que fazendo a identidade trigonométrica, né? Graficamente, a gente conseguiu ver que dá no mesmo. Tá certo, então. V1 mais V2 realmente deu amplitude máxima 44,72 e o ângulo 33,4. Certo? Então, graficamente, a gente conseguiu observar isso daqui. Agora, como é que eu vou usar os fasores? Eu vou mostrar para vocês aqui o uso dos fasores, como é que ele funciona. E é muito simples o uso do fasor. É uma conversão direta. O que são os fasores? Vamos ver mais com detalhes na próxima aula, mas aqui eu só vou dar um spoiler, né? Uma antecipação dos próximos assuntos. Aqui pode ser tensão ou corrente. Eu posso transformar uma tensão ou corrente num número complexo, que é o fasor, e vai me auxiliar consideravelmente nessas contas, né? Eu transformando aqui, basicamente eu preciso fazer o quê? Aqui no basicamente eu preciso fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar aqui tem um XM, né? Porque pode ser VM ou IM. Eu vou pegar essa grandeza aqui, que é a tensão máxima ou a corrente máxima, e ela vai se transformar em quem? Na amplitude do meu número, no módulo do meu número complexo. E vou pegar o ângulo, o defasamento aqui, o φ, o θ, enfim, esse ângulo, ele vai ser aqui a fase do meu número complexo. Certo? Só isso daí. A frequência angular não vai ser usada por enquanto. Certo? Então, só vou pegar essas duas grandezas, o valor máximo da tensão da corrente e o ângulo de defasamento. E aí eu monto meu número complexo. Alguém aqui nunca viu número complexo na vida? Ou todo mundo aqui já lembra de alguma coisa lá do ensino médio, número complexo? Todo mundo já lembra, pode botar aí no chat, depois a gente vê. Mas aí eu só fazendo aqui a gente vai fazer na próxima aula uma revisão mais aprofundada de números complexos. Mas, a princípio, o número complexo pode ser apresentado de duas formas principais, né, aqui que a gente vai tratar, que são o formato polar, que é esse daqui, certo? Onde o número complexo é representado por um módulo e um ângulo aqui, uma fase. Esse símbolo aqui representa o que vem depois dele, é um ângulo de fase. Pode ser aqui também, né? Esse formato polar aqui. Ou por um formato retangular, certo? Então, tem esse formato polar, ou por um formato retangular, que é como formato retangular. Ele vai ser como um par ordenado lá de vetorial. Então, vai ser um par parte do número, né, real e parte do número imaginária. A parcela imaginária, lá no ensino médio, para quem viu, ela acompanhava a letra I, né, para você identificar que aquele número era imaginário. Como o I, nos livros de eletricidade, é muito utilizado para corrente elétrica, para a intensidade da corrente elétrica, não vamos usar o I nos nossos livros aqui para grandeza imaginária, e sim a letra J, certo? Quando tiver no formato retangular. E aí parece muito com o que a gente viu, vocês viram lá em vetorial. Quando a gente falava daqueles vetores, né? Que eu tenho um par, aqui a distância do par
ordenado até a origem, aqui vai ser representada pelo módulo do número complexo no seu formato polar. Esse ângulo com a parte positiva do eixo real, do eixo x, é esse ângulo aqui. E o número x, y é um par mesmo. X é a parcela real, y a parcela imaginária. Lembrando que toda a origem dos números imaginários, né, eles surgiram da necessidade de descobrir qual era a raiz quadrada de um número negativo. Qual a raiz quadrada de -1? Por isso que surgiu esse ampliando, né, os números reais agora para os números complexos, né, a união do número real com o número imaginário, ficou esse domínio dos números complexos. Também a gente vai ver com mais detalhe. Mas fazendo rapidamente aqui, a nossa calculadora HP, ela permite você fazer manipulações diretamente no formato polar dos números complexos. Então, fazendo a transformação rapidinho aqui, ó. Se eu tenho uma tensão, duas tensões, né? Essas duas tensões aqui, essas duas tensões, 20 cosseno de ômega t menos 30, então vai ficar aqui o V1, o fasor, né, o número complexo do V1 vai ser 20, fase menos 30. Então, esse aqui é o meu fasor. E o V2 vai ser quem? 40, fase 60. 40, fase 60. Então, algo muito visual, né? Você já olha aqui, já diz, olha, aqui o fasor de V1 é 20 menos 30, o fasor de V2 é 40, 60. Eu vou fazer uma soma direta desses números. E olha que aqui eu tenho uma setinha de mão dupla, né? Eu posso transformar a tensão ocorrente, né, nesse padrão com o tempo para o fasor e fazer o vice-versa também aqui, o fasor para o tempo de novo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui essa soma, 20, aqui, vou até anotar aqui no quadro, V1, 20, fase menos 30, V2, 40, fase 60. E vou fazer essa soma aqui na calculadora. Como é que ela vai entender a calculadora? Certo? A gente vai ver como fazer sem ter um HP depois. A calculadora científica, essa científica aqui normal. Vamos ver como é que vai ser essa manipulação com ela. Mas na HP ela facilita um pouco a nossa vida, porque a gente consegue colocar o número complexo no seu formato polar ou retangular de forma direta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar no módulo, né, se está em graus e se está no sistema de coordenadas polar. Aqui ela trabalha com 3 sistemas de coordenadas, retangular, polar ou esférico. A gente vai trabalhar aqui ou com retangular ou com polar. Vamos fazer o polar aqui. Amanhã a gente vê como é que funciona o retangular. E vou fazer aqui a entrada dos dois, né, do V1 e do V2. O V1 sendo 20 fase menos 30, o V2 40 fase 60. Para colocar um número complexo na calculadora aqui, no formato polar, eu tenho que sempre esse número estar entre parênteses. Então, vem o branco menos, que eu vou pegar aqui esse parênteses aqui, certo? Branco menos, coloquei o parênteses. Aí vou lá, 20 menos 30, 20. Essa é o módulo do número, né? A parte inicial do número aqui. Como é que eu vou colocar aquele símbolozinho da fase, né? Esse símbolozinho aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Como é que eu vou colocar esse símbolo da fase aqui? Onde é que ele se encontra? Aqui ele vai estar escondidinho no 6. Mas não adianta apertar 6 só, né? Eu tenho que apertar no alfa, esse amarelo aqui, depois no laranja. Aí eu vou observar que travou alfa, laranja ao mesmo tempo lá em cima. E vou apertar 6. De novo, aí tá vendo que aparece? É uma fase meio parecido com 6, meio feio, né? De novo, alfa, amarelo, setinha para a direita,
laranja 6. Daí ele vai lá e aparece. Vou botar só um, né? E aqui vou colocar o que vier aqui na frente, a HP vai entender que é um ângulo. Então, eu vou colocar o ângulo de menos 30 graus. Coloquei aí, menos 30. Isso daí mais o outro número, também precisa de parêntese, 40. E vou colocar o ângulo alfa laranja 6, 60. Pronto. Uma única linha. 20 menos 30, mais 40, 60 graus. Uma única linha de conta. Quando der o Enter aqui, ó, vai dar em quem? 44,72, fase 33,4. Que aqui já é o nosso resultado. Aqui eu posso trazer de volta, né? Fica 44,72 vezes cosseno de ômega t mais 33,4, que é exatamente o que está aqui no quadro, com uma única linha de conta, certo? Então, é extremamente importante a gente ter o conhecimento dos números complexos nessa segunda etapa da disciplina, porque a gente vai poder tratar com números com tensões e correntes alternadas, fazer soma, fazer subtração, fazer um produto, uma divisão, qualquer manipulação vai ser possível ser feita muito mais facilmente com um número complexo do que com um número no domínio do tempo mesmo, e a gente precisando usar dessas artimanhas, desses artifícios matemáticos, né? Então, essa soma aqui, o V1 mais o V2, deu 44,72, fase 33,4 de cara, né? E aqui, para converter para cá, é um pulo. Certo? É muito, muito, muito mais simples a gente tratar com os números complexos. Tendo HP, fica mais simples ainda, porque ela entende, ela entra e já faz internamente suas manipulações e já me traz o resultado, independente do formato que eu peça para que eu entre com esses dados, se é retangular, se é polar. Mas, enfim, a gente vai ver aqui na próxima aula outros formatos que ela pode apresentar também, além do formato polar, certo? Pronto, aqui o pessoal disse que viu o número complexo, tal, lembra vagamente, pronto. Eu acho que espero todo mundo ter visto os números complexos em algum grau, né, mínimo, para que a gente possa fazer uma revisão. Mas também não vou precisar de muita coisa, não. Não, não vamos usar as principais características de números complexos, mas essas somas, subtrações, não é nada de outro mundo dessas grandezas complexas, não. Eu vou fazer aqui a chamadinha. E aí, o que eu peço para vocês? Vou deixar lá no AVA algumas coisas do capítulo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O capítulo 9 do livro, né? Lá no capítulo 9 do livro, que é esse aqui, vocês já devem dar uma lidinha, já devem ir acompanhando o máximo possível do capítulo 9. Aqui o conceito de fasor, certo? Pontos senoidais. Aqui ele vem falando um pouco do padrão, né, que a gente fez citando, VM, cosseno de ômega t mais φ, veio frequência em hertz, frequência angular, vem, enfim, explicando a questão do defasamento do φ, né, defasamento φ, quando eu coloco um ângulo diferente de zero ali, aqui dentro dessa fórmula, né, o φ aqui, o impacto que ele causa nesse gráfico. Depois da tensão eficaz ou tensão RMS, ó, valor eficaz, ou RMS, root mean square, né, que é a raiz quadrada da média e passando a raiz. Aliás, eu estou elevando ao quadrado, calculando a média e passando a raiz quadrada. Né? Então, está aqui apresentado também que é só dividir por raiz de 2, no final das contas, né? Se for alternado.
Tem aquele exemplo que a gente fez. Sim, aqui, como eu disse para vocês, dá para calcular essa tensão ou corrente eficaz em ondas com sinais diferentes de senoidais, né? Formatos diferentes do formato senoidal, com ondas triangulares, dá para fazer, aí você usa com esse tipo de onda aqui também, né? Dá para fazer, qualquer tipo de onda dá para fazer, mas o nosso objetivo aqui é a onda sendo senoidal. Aí tem o conceito de fasor, tem toda aquela identidade de Euler, né, tal. Então, se quiserem olhar para essa parte da transformação, mas a gente já coloca já no resultado final, né, na transformação final, que é o que vai importar para a gente, né, essa conversão final. E tem aquele exemplozinho do triângulo que a gente fez, né, a soma de duas tensões ou dois números, dois valores alternados, duas grandezas alternadas, com aquela identidade trigonométrica do cossa A, cossa B, seno A, seno B, ou utilizando o conceito de fasor, que é muito mais simples, né? Só fazer essa soma direta. Aqui ele ainda converteu do formato polar para o retangular, vou mostrar para vocês na próxima aula, mas a HP ela entende direto essa soma aqui, o que a gente colocou diretamente, já saiu esse resultado, 44,72, 33,43. E daqui para transformar para outro formato, para outro domínio do tempo de novo, né? Direto também. Já aproveita tudo direitinho. Então, tem os exemplos feitos aqui. Vou passar alguns outros exemplos para vocês darem uma lida. Essa parte do capítulo 9.1 ao 9.3. E no próximo a gente continua aqui no 9.4, já na próxima semana. Certo? Falando de resistência. O que acontece quando tem uma tensão alternada e uma resistência passando, sendo aplicada numa resistência, ou uma tensão alternada sendo aplicada num indutor, ou uma tensão alternada sendo aplicada num capacitor. E aí a gente vai ver que o negócio vai ficar um pouco mais complicado, porque esses elementos de essas capacitâncias e indutâncias acabam surgindo aqui, ó, equações diferenciais a serem resolvidas. Aí vai dar uma complicada se a gente não utilizar equação diferencial também. E aí o pessoal que é da química, não sei se tem alguém da química aqui, eu acho que é só pela manhã, talvez tenha alguns só. Tem essa disciplina obrigatória, né, mas os outros cursos não têm como obrigatória equações diferenciais, mas não é algo tão rápido de se calcular comparativamente a uma equação algébrica normal, né? Então a gente acaba tendo que utilizar uma outra ferramenta matemática lá do livro de cálculo, que são as transformadas de Fourier ou a transformada de Laplace. Que aqui eu também não vou entrar em detalhes, vou pegar só o livro de cálculo, pegar lá a tabelinha delas, né? E a gente vai aplicar para fugir dessas equações diferenciais. Então, vou fazer uma transformação nessas equações diferenciais, que está feita aqui, né? A transformação, mas eu vou mostrar lá. E utilizando ou a transformada de Fourier ou a transformada de Laplace, certo? Então a gente vai falar isso daí nas próximas semanas, essas conversões que vão ser realizadas, certo? Bem, era isso. Deixa eu fazer aqui a chamada. As aulas gravadas vão ficar gravadas sim. A de hoje, a da semana, a de segunda eu vou colocar daqui a pouquinho no Ava. As outras todas já estão lá, né? André Moraes. Presente. Arthur Emanuel. Presente, professor. Helder de Oliveira. Helder, ok. Jaine Ribeiro. Aqui, professor. Ok.
Luiz Felipe. Luiz Felipe, faltou. Natália Nascimento. Faltou. Pedro Vinícius. Ok. Verena Maria. Faltou. Emanuel Vitor. Presente, professor. Ok. Marcos André. Rita de Cássia. Felipe Gama. Aqui, professor. Ok. João Vitor. Presente, professor. Ok. Carla Vanessa. Aqui. Carla Vanessa falou? Aqui, professor. Ok. Lorena Carolina. Lorena. Faltou. Lucas Henrique. Ok. Maria Isabel. Lorena está doente, né? Sim, Lorena. Maria Isabel. Maíra Caroline. Presente, professor. Pedro de Freitas. Presente, professor. Rebeca Emanuela. Cristófane. Rebeca. Cristófane. Jonas Antônio. Jonas, faltou. Maria Mona Lisa. Presente, professor. Ok. Maria Vitória. Pedro Antônio. Presente. Ok. Rabeque Tawane. Presente. Ok. Thaís e Alessandra. Faltou. Túlio Carlos. Presente, professor. Ok. Rodrigo Lopes. Ok. Geraldo Júnior. E pessoal, por hoje era isso. Para essa presença de todos. Até segunda. E olhem lá o ABA daqui hoje, o final da tarde de hoje, ou amanhã pela manhã, que eu vou colocar os exercícios e as aulas. E as notas. Né? Tchau, tchau. Boa tarde.